Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. A maldição. Há muitos anos, Lucas e Márcia decidiram iniciar uma nova jornada em uma antiga casa isolada no campo, que pertencia à família de Márcia. No entanto, à medida que os dias se desenrolavam, Lucas começou a perceber mudanças perturbadoras em sua amada companheira. Seus olhos, que costumavam brilhar intensamente, agora pareciam vazios, e o sorriso inocente de Márcia adquiriu uma aura sinistra que o arrepiava toda vez que ele a contemplava. Determinado a entender o que estava acontecendo com sua esposa, ele decidiu investigar os registros familiares de Márcia. Para sua surpresa, não encontrou nenhum traço de sua existência ou de sua família. Era como se Márcia tivesse emergido das sombras sem um passado concreto. Uma noite tempestuosa se abateu sobre a casa, e Lucas sentiu que era o momento de confrontar Márcia. Reuniu coragem e a chamou para uma conversa séria, no coração escuro da residência. Ao encontrar sua esposa na sala escura, sentiu seu coração apertar-se. Neste momento, a verdadeira forma demoníaca dela foi revelada. Seus olhos brilhavam como fogo, e ela se aproximava de Lucas com um sorriso sinistro. A escuridão o consumiu enquanto ele via a essência maligna dela se revelar completamente. Os gritos desesperados dele ecoaram pelas paredes da casa, mas nenhum vizinho morava perto o suficiente para ouvir seus apelos de socorro. A tempestade lá fora rugia com uma intensidade ameaçadora, como se a própria natureza estivesse respondendo ao horror que se desenrolava dentro daquelas paredes. Márcia, ou melhor, o espírito demoníaco que habitava seu corpo, flutuou em direção a Lucas. Sua presença maligna estava preenchendo o ambiente com uma energia ruim. Seus cabelos antes dourados se tornaram sombrios. Ela ergueu uma mão pálida e estendida em direção a ele, enquanto sua voz ecoava em um sussurro aterrorizante. Ele recuou, tropeçando em seus próprios pés. A sala parecia se contorcer ao seu redor, prendendo-o em uma realidade distorcida. A voz demoníaca dela parecia vir de todos os cantos daquela casa. Com cada passo dado pelo espírito maligno, o chão tremeu e rachaduras surgiram nas paredes, deixando aquele lugar ainda mais sinistro. Ele percebeu que não tinha como fugir daquela criatura, e o horror da situação o paralisava. De repente, um vento gélido invadiu a sala, agitando móveis e cortinas como se o próprio inverno tivesse se instalado ali. Com um último vislumbre de esperança, encontrou forças para resistir. Fechou os olhos, e em meio à tempestade furiosa, ele começou a recitar antigas orações de proteção. O confronto entre a presença maligna e aquela força misteriosa cresceu em intensidade, uma batalha de vontades que transcendia o mundo material. A sala foi tomada por uma luz ofuscante, que lançava sombras nas paredes enquanto as forças se colidiam. Lucas se viu imerso em um vendaval de energia sobrenatural, mas sua determinação o impelia a resistir. Seu corpo tremia enquanto recitava as palavras de proteção cada vez mais alto, até que finalmente uma explosão ensurdecedora rompeu a escuridão. Quando a tempestade diminuiu, Lucas abriu os olhos lentamente. A sala estava silenciosa, e o corpo de Márcia jazia inerte no chão. O espírito maligno havia sido banido do corpo dela, mas a casa ainda estava repleta de resquícios da maldição que os cercava. Lucas percebeu que aquela possessão não era apenas uma manifestação ocasional. Márcia havia se tornado uma hospedeira involuntária daquela entidade demoníaca que assombrava a casa. O espírito maligno, sedento de vingança e caos, encontrou em Márcia uma fonte poderosa de energia para continuar existindo no mundo dos vivos. O desespero tomou conta de Lucas quando ele percebeu que estava completamente encurralado na casa maldita. O espectro maligno havia finalmente saído do corpo de Márcia, mas a presença sombria ainda pairava no ambiente, como se a própria casa tivesse adquirido vida e desejo de consumi-lo por completo. Os olhos arregalados procuravam freneticamente uma saída, mas cada porta e janela estava trancada por uma força sobrenatural. Ele sentia a respiração pesada e irregular, seu coração estava acelerado como um tambor descompassado. O ar parecia escasso,
e o ambiente estava tomado por uma atmosfera sufocante. As sombras dançavam ao redor dele, sons sibilantes ecoavam por toda a casa, e uma sensação gelada o envolvia, como se mãos invisíveis tentassem arrastá-lo para o abismo. A escuridão parecia devorar sua sanidade, e Lucas sabia que sua única chance de sobreviver era enfrentar o mal que o cercava. Ele se viu obrigado a retornar ao quarto onde a maldição havia se manifestado pela primeira vez. Ali, diante de um espelho antigo, viu seu próprio reflexo distorcido por forças sobrenaturais. Movido pelo desespero, ele agarrou um fragmento de vidro quebrado do chão, numa tentativa desesperada de se proteger e começou a entoar uma oração poderosa. Com a voz trêmula, ele lutou para manter sua concentração enquanto encarava o ser maldito que o ameaçava. A criatura se aproximou de Lucas, sua figura distorcida estava se movendo como uma sombra sinistra em direção ao jovem encurralado. A cada passo, o ar ficava mais pesado, e a pressão ao redor dele aumentava, como se o próprio ambiente quisesse esmagá-lo. As palavras de proteção foram ganhando força à medida que ele as recitava, criando uma barreira entre ele e o mal que o cercava. A criatura maligna soltou gritos de fúria e agonia, tentando romper a proteção que Lucas estava construindo. O confronto sobrenatural continuou, ele sentia seu corpo e mente sendo desafiados ao limite. As forças malignas tentavam penetrar em sua mente, lançando visões horripilantes de seus medos mais profundos. No entanto, Lucas lutava para manter-se firme, resistindo aos ataques com determinação e coragem. Em um momento de clareza, ele percebeu que não poderia vencer essa batalha apenas com palavras e proteções. Era necessário confrontar o espectro maligno de frente, enfrentando seus próprios medos e dúvidas. Ele canalizou toda a sua coragem, encarando o mal com olhos determinados. A criatura maligna, enfraquecida pelas palavras de proteção e pelo ataque corajoso de Lucas, começou a se dissipar lentamente. As sombras ao redor daquele jovem diminuíam, e a casa parecia responder à sua luta, como se reconhecesse a resistência de um único sobrevivente. Finalmente, a criatura desapareceu completamente, e a casa ficou em silêncio. Lucas estava exausto, com ferimentos e marcas das batalhas que travou, mas ele sobreviveu. Ele olhou ao redor, ainda em alerta. Com um último esforço, arrombou uma das janelas com um objeto pesado e conseguiu sair daquela casa amaldiçoada. Ele emergiu para a noite escura aliviado, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. A jornada de Lucas pela sobrevivência havia sido uma verdadeira batalha contra o desconhecido e o maligno. Ele sabia que essa experiência o assombraria para sempre, mas também o tornaria mais forte e resiliente. Com determinação, Lucas seguiu em frente, levando consigo a memória daquela noite tenebrosa, mas também a certeza de que havia enfrentado o mal e sobrevivido para contar a história. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem suas opiniões aí nos comentários, nos vemos no próximo conto. Boa noite.